A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados, no amor de Deus. Programa especial, queridos, leitura do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, meus amados. Como que vocês estão? Tudo na bênção com vocês? Espero que todos estejam bem. Faço votos, né? Em nome de Jesus Cristo, que todos estejam bem, em nome de Jesus. Vamos fazer nossa oração, queridos. Meu Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na sua presença, Senhor, mais uma vez, Pai. Com alegria, temor e tremor no nosso coração, invocamos o teu nome, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, Pai. O Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que não levou em conta nossas falhas, erros, pecados e nos amou com amor incondicional, que nos transformou, Senhor, que tem investido em nós, porque derramou sobre a nossa vida do teu Espírito Santo, Pai. O Senhor que fez promessas, Pai, a nós, tão pequenos e falhos, que tantas vezes entristecemos o seu coração. Meu Pai querido, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa-me, perdoa o teu filhinho, a tua filhinha, Senhor. Santifica-nos, Pai, no teu poder, Pai. Ajuda-nos, Senhor amado, a caminhar contigo em santidade, no temor e tremor da sua palavra, Pai. Nós não queremos nos desviar da tua palavra, do teu querer, do teu chamado, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Nós não queremos, Senhor amado, forçar o Senhor a fazer nada, Senhor, a nosso favor, Pai querido, como crianças birrentas que tentam manipular os seus pais. Não, meu Pai, nós queremos aprender a nos sujeitar a Ti, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Estende a sua mão poderosa, Senhor querido, para abençoar os Teus filhos, eu te peço, Pai, trazendo cura, renovo, restauração, Pai, trazendo, Senhor amado, cumplicidade entre o casal, Senhor amado, em nome de Jesus, prosperidade, Pai. Abre portas, Pai. Tira, meu Pai, os Teus filhinhos da vergonha, das dívidas, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Muda a situação financeira dos Teus filhos, Pai. Abençoa o trabalho das mãos, Pai. Abençoa, meu Pai, o ministério, a intimidade deles contigo, Senhor. Em nome de Jesus, revela Jesus Cristo em cada coração, Pai. Levanta, sim, uma igreja forte, Pai. Um povo que te conhece, que te invoca, Senhor amado. Um povo que te obedece porque te conhece, Pai. Em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu os abençoo. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que a unção e o poder de Deus seja e esteja na tua vida e através da sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus, meus amados. Pega o copo com água, queridos. Vamos fazer a nossa oração com o copo com água. Vamos lá, apresenta ao Senhor, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Consagra, meu Deus, essa água que os teus filhos apresentam a ti, Senhor, e transforma essa água no remédio que cada um deles precisa, Senhor amado, para a cura do corpo físico e espiritual, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, quem beber dessa água seja abençoado. Amém. Graças a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus, meus amados. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu não vou, queridos, falar o nome. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Esse é um programa gravado. Hoje é segunda-feira, estou gravando na segunda-feira de manhã. Daqui à noite eu vou estar buscando a pastora, a missionária Marli, no aeroporto, tá bom, queridos? Então, nesse horário eu não vou poder estar com vocês ao vivo, mas vou estar acompanhando. Se tudo der certo, até pelo celular ali no aeroporto, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Quero mandar um abraço para todos os irmãos, o irmão Roberto, a irmã Elizabeth, todos os irmãos, né? O pastor Newton, que está sempre nos acompanhando, o pastor Guilherme, a sua família, pastor Newton, sua família, cidade de Maringá, cidade de Bituruna, Francisco Beltrão. Deus abençoe, meus amados, cada irmão que está nos acompanhando aqui, queridos, né? Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, tá? Como eu não estou vendo os nomes aqui, então eu, né, provavelmente me esqueci de muitos, mas eu sei que tem muitos que estão sempre conosco, tá? Então Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer nossa leitura, queridos. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, queridos. Vamos continuar nossa leitura. Hoje eu acho que vai render bastante, né? Daí a gente vai resenhar um pouco menos no início. E vamos para a leitura, então. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, ele enviou seus discípulos para lhe perguntarem. Olha que interessante isso aqui, queridos, né? Olha a pergunta que João fez a Jesus, ó. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro?
você vê, meus amados, que nós todos somos sujeitos a erro. E João, queridos, não era diferente, tá? Mesmo sendo um grande homem de Deus, o maior nascido nascido de mulheres, né? O menor no reino de Deus, né? Mas ele foi usado por Deus quando Jesus ele estava vindo em direção a ele, queridos, né? Nas águas, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Testemunhando, né? Ele viu, queridos, né? Os céus se romperem, uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ele viu o Espírito Santo de forma corpórea como uma pomba e Jesus nas águas. E ele mesmo disse: Senhor, tu vens a mim, eu deveria ser batizado por tu. Jesus falou: sim, mas para que se cumpra as escrituras, é dessa maneira que nós vamos fazer. Glória a Deus, queridos, que lindo isso, né? Mas você vê que as lutas, né? Ele estava preso, já encarcerado há algum tempo. Vem aquela dúvida, né? Vem aqueles ataques, né, na mente, no entendimento das pessoas. Isso infelizmente é normal, queridos, né? Ou felizmente também, porque Deus faz todas as coisas de maneira perfeita, né? Mas olha que interessante, ele pediu aos seus discípulos para perguntar para Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Mesmo diante de tudo isso que eu lembrei vocês, ó. Aí Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele, abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa, que não acha em mim motivo algum de escândalo. Glória a Deus, queridos. Você vê que Jesus aqui, ele leva João, né, novamente para o seu lugar, né? João, continua firme, João. Né? Não vacila, tá aqui, ó, tá se cumprindo as escrituras e feliz, salvo é aquele que não fica escandalizado comigo. Né? Enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Aí Jesus começa a testemunhar sobre João, né? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Essa tossezinha me incomoda já faz... acho que tá fazendo um mês já, né? Mêsversário, né? Tá repreendido esse nome de Jesus, né? E normalmente quando eu tô aqui, eu não tosso durante o dia, eu não tô tossindo. Até esqueço. Aí quando eu venho aqui, ligo o ar, aí ela fica incomodando, né? Tá amarrado esse nome de Jesus Cristo. Vai embora essa tosse, em nome de Jesus. Então olha a pergunta de Jesus, né? Testemunhando a respeito de João, né? Quando eles saíram, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Ou seja, as multidões eles iam até João para serem batizados, né? O que vocês foram fazer no deserto? Por acaso vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Uma cana indo para lá e para cá? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Vocês foram ver um homem bem vestido? Ora, os que usam roupas finas, eles não estão no deserto, eles estão aonde, queridos? Nos palácios reais, então não foi para isso que vocês foram ver. Isso é muito importante, que isso aqui diz muito a ver conosco, com a nossa fé, tá, queridos? Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Glória a Deus, igreja. Vamos continuar falando a respeito dele. Mas a pergunta de Jesus para mim, para vocês, para os discípulos é essa: o que vocês saíram para fazer? Quando você vai à igreja, o que você foi fazer na igreja? Você foi fazer o quê? Você foi ouvir algo que você quer ouvir, algo aprazível? Lembra da mensagem de ontem no culto? As pessoas elas vão falar assim aos videntes: não nos conte a verdade. E aos profetas: não nos falem o que é reto. Né? Fala-nos mentira, profetiza-nos ilusões. É forte isso, queridos. O que vocês foram fazer no deserto? O que vocês foram fazer buscando Jesus? O que vocês esperam de Jesus? E como vocês esperam alcançar isso de Jesus? É uma pergunta, queridos, né, que nós devemos fazer a cada um de nós, né? Vocês foram lá ver quem? Por exemplo, você vai à igreja por quê? Vocês foram ver lá alguém fazendo barulho? Um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver lá alguém gritando? No nosso ministério não é costume, né? O que vocês foram ver? O homem vestido de roupas finas? Vocês foram ver no nosso ministério também, né? Vão ver um homem de terno e gravata? Não. Porque raramente eu uso terno, né? Raramente, mais raramente ainda gravata. Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais, ou seja, lá não é o lugar para ver isso.
Afinal, que foram ver? Um profeta? Aí ele diz, sim, eu lhe digo, mais do que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. Isso aqui está escrito no livro de Isaías, né? Se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja errado também, na minha memória. Então, está escrito a respeito dele, né? Enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante dele. Então, a missão do João Batista está bem clara aqui. Ele veio para preparar o caminho de Jesus Cristo. Por isso, meus amados, depois que ele batizou Jesus, acabou o ministério de João. Não tinha mais sentido João continuar batizando, porque agora seria através de Jesus. Os discípulos de Jesus batizavam. Nós vamos ver isso em breve. Amém, meus amados? Então, se as pessoas ficassem divididas, eu sou discípulo de João. Eu sou discípulo de Jesus. O João falou assim, eu já disse a vocês, eu não sou o Cristo. Jesus é o Cristo. A ele vocês devem seguir. O meu papel já acabou. O meu ministério já acabou e foi concluído. Eu preparei o caminho. Como que se prepara o caminho para Cristo? Ele começou a mostrar o erro das pessoas. As pessoas estavam totalmente enganadas com o pecado, com a mentira. Aí João veio para esclarecer. Olha, você que se contente com o teu soldo, você que tem 2, divida um com quem não tem, né? Pratique a justiça, se converta. Ele falava assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, vocês pensam que vocês vão fugir da ira vindoura? Quem que te enganou a esse respeito? O machado, né? É isso que o lenhador está com o machado na mão e ele vai arrancar toda a árvore que ele não plantou. É forte isso, queridos, né? Então, João ele veio preparar. Se vocês querem conhecer verdadeiramente o Cristo, vocês têm que abrir o teu coração para a justiça, para fazer o que é certo, para fazer o que é reto. Glória a Deus, queridos. Esse é aquele a respeito de quem está escrito, entre aspas, né? Enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o caminho diante de ti. Versículo 11. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Então, dos nascidos de mulher, até aquele momento, queridos, não tinha ninguém maior que João Batista. Todavia, o reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, aqueles que entraram em Jesus Cristo, né, no reino de Deus através de Cristo, o menorzinho é maior que João Batista. Vocês entenderam a diferença, queridos, da graça e da lei? Eu estou vivendo na lei, ninguém foi maior que João Batista. Ninguém. Mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Por isso nós não devemos seguir João Batista, porque a missão dele foi preparar o caminho do Senhor. Irmãos da Igreja Batista, né? Cuidem com isso, tá bom, queridos? Porque o propósito inicial da Igreja Batista é esse, preparar o caminho do Senhor, porque eles estão continuando o ministério de João Batista. É claro que tem muitas batistas hoje reformadas, né? Renovadas e tanto mais. Glória a Deus por isso, tá bom, queridos? Mas a tradicional mesmo, que continua o ministério, ela não tem como levar ninguém à salvação ou levar as pessoas a Cristo. Elas preparam o caminho. Quem vai salvar, queridos, não é João, o ministério de João. Quem vai salvar é Cristo. Jesus Cristo é o salvador da igreja. E João, ele falava isso aos seus discípulos. Segue Jesus, não é mais a mim. Porque as pessoas, elas iam lá, os discípulos, olha João, sabe aquele homem que você batizou outro dia aqui? Ele está do outro lado lá do rio batizando também. Você quer que nós vamos lá mandar ele parar com isso já? Aí João Batista deu risada e falou, é ele que é o Cristo, vai lá, é ele, eu não sei nem o que vocês estão fazendo aqui, vai lá e segue a ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força. Olha que lindo isso aqui, ó. Desde quando? Desde que começou, o menor no reino de Deus é maior que o reino dos céus. Maior do que ele, do que João, né? Desde o dia de João Batista, desde agora, recentemente, o reino dos céus é tomado por esforços, por força. E os que usam de força se apoderam dele, ou seja, aqueles que não se perseverar, lutar, queridos, né? Não se esforçar, ele não vai tomar posse do reino dos céus. Você precisa se esforçar, precisa dizer não ao pecado e sim ao Senhor Jesus. Versículo 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Acabou, em João acabou, queridos. E vocês quiseram aceitar, e se vocês quiserem aceitar, se vocês acreditarem em mim, ele é o Elias que haveria de vir. Então existe uma profecia que o Elias haveria de vir. Jesus está confirmando quem é o Elias. João Batista.
Aquele que tem ouvidos ouça. Palavra de quem? De Jesus. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que haveria de vir. Quanta revelação, né, queridos? Que interessante isso, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui posso comparar essa geração, palavra de Jesus, queridos, isso aqui é muito forte. Jesus está comparando aquela geração que ele estava 2000 anos atrás. Imagina hoje, queridos. Imagina hoje com os homens sendo afeminados, o emburrecimento em massa da população mundial, com TikToks e outras coisas mais. Né? Essas ideologias, né, demoníacas. Que interessante, queridos, né? Aqui posso comparar essa geração, eu vou dizer como. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Aquela geração, 2000 anos atrás, eles eram como crianças. O que ele está dizendo criança? A criança vai herdar o reino dos céus, não é esse sentido que ele está falando. Ele está falando de inexperientes. As pessoas acham que sabem muito, mas não sabem é nada. São como crianças sentadas nas praças e gritam umas às outras. Ó. O que elas gritam? Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Misericórdia, né, queridos? Naquele tempo era assim, imagina hoje, eu pergunto a vocês. Ou seja, nós cantamos uma pregação divertida, cantamos um louvor, vocês têm que se alegrar. Nós falamos aqui, fizemos um fundo musical aqui de triste, né, para as pessoas, e vocês não ficaram tristes. As pessoas são marionetes, será? Né? Naquele tempo já tinha essa manipulação, queridos, né? Deles fazerem isso. E interessante que eles falam aqui, queridos, uma coisa bem recente, né? Através da música, né? Cantamos um lamento e tocamos flauta, né? Lembra que eu até falei com vocês essa semana passada, né? A respeito da Ana Paula Valadão, né? Que ela diante do trono, ela estava, acho que pregando, né? Ela fez algumas denúncias meio graves e sérias, né? E também disse a respeito daquele Rick Warren, acho que era, aquele americano que veio aqui dar curso para os pastores, né? E dentre os cursos desse pastor, no livro dele, queridos, em alguns livros dele, eu via a parte que estava escrito, não li o livro dele inteiro, mas vi a parte que estava escrito sobre isso, a respeito da frequência musical. A frequência, ela muda as pessoas, como manipular os pensamentos das pessoas ou direcionar o pensamento das pessoas para a mensagem que vai ser pregada. Mas isso não é assim que se faz, queridos, né? Você pode sim, quando você faz um louvor sincero, o ambiente da adoração, queridos, ele transforma a nossa mente para adoração, não como manipulação, não como o líder manipular para extrair das pessoas o que ele quer, queridos, né? Isso é errado, isso na verdade é pecado, né? Então, olha que interessante, nós agimos através da música alegre e vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento e vocês não se entristeceram. Aí Jesus disse assim, ó, pois veio João, que jejua e não bebe vinho. E sabe o que diziam deles? As crianças diziam dele? Ele tem demônio. Nosso homem jejua, come gafanhoto e mel silvestre, né? E jejua. E não bebe vinho, só bebe água. E diziam que ele tinha demônio. Aí versículo 19 diz assim, então tá bom. Veio o filho do homem comendo e bebendo. Bebendo o quê, queridos? João não comia nem bebia. Ele não bebia água ou ele não bebia vinho? Bem claro, vinho. Jesus, ele come e bebe. Bebe o quê? Bebe água ou bebe vinho? Não é claro, não é óbvio, queridos? Mas eu vou dizer mais uma vez. Eu não bebo, queridos, e aconselho vocês a não beberem, né? Se eu puder dar um conselho, olha, pessoal, se abstenha do vinho por causa do escândalo, tá? Não vale a pena. É tanta hoje coisa envolvida isso, né, que não vale a pena. O apóstolo Paulo diz assim, se escandaliza teu irmão que você coma carne, não coma também carne, não precisa comer carne, se for para escandalizar, porque o propósito, queridos, não é justamente o que você acha certo e errado, mas também tem a ver com as pessoas, não bombardear a mente dos mais fracos. Glória a Deus, porque isso se torna pecado aos olhos de Deus. No nosso saber, nós empurrar os nossos irmãozinhos para o inferno, né? Não precisa disso. Isso não é sabedoria, né? Então vamos ler de novo. Veio o Filho do Homem, Jesus falando dele mesmo, comendo e bebendo. E o que as crianças diziam dele? Eis aí um comilão e beberrão. E também ele é amigo de publicanos e pecadores. Aí Jesus fala assim, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham.
Ou seja, as crianças não conseguem entender que pelos frutos que se conhece uma árvore. Elas ficam vendo as coisas, né, e julgando conforme o entendimento deles e não de Deus. Forte isso, né, queridos? Versículo 20, ó. Então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. É forte isso, queridos, porque se Deus ele se revela a nós, ele faz milagres no nosso meio. Talvez alguém de vocês recebeu uma cura de Deus. Pastor, eu entendi que é de Deus. Então, se Deus se manifestou na sua vida, principalmente através de algo tão grande que não acontece, que é um sobrenatural, um milagre, por que você não se entrega a ele se ele existe? É isso que Jesus está falando, ó. Eu vou denunciar as cidades que eu realizei a maioria dos meus milagres, mas eles não se arrependeram. Ou seja, eu fiz não um, mas vários milagres e mesmo assim eles não se arrependeram. Aí ele começa. Ai de ti, ou ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestidos de roupa de saco e cobrindo-se de cinza. Tiro e Sidom tinha sido destruído, queridos, né? Mas se tivesse feito esses milagres, já teriam se arrependido. Ele não teria se destruído. Lembra do Jonas, queridos, quando foi pregar? Era 3 dias para ele pregar na cidade de Nínive. Ele pregou 1 dia, ou seja, 1/3 da cidade ele percorreu. E toda a cidade se converteu, com medo do Deus de Israel. Agora o povo de Israel, né? Corazim, Betsaida, né? E o que mais ele diz aqui, né? Ó, Cafarnaum, ou seja, esse povo que deveria acolher o Cristo, receber, mesmo vendo milagres, sinais, mesmo vendo sinais se cumprindo, queridos, que estava na palavra de Deus, eles não se converteram. Ó, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Por isso que ele falou, ai de vocês. E agora ele fala para Cafarnaum. E você, Cafarnaum? Será elevado até o céu? Vocês acham que vocês são santos, que você é um povo escolhido? Vocês vão para o céu? Não. Você descerá até o Hades, o inferno. Se os milagres em que você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Se esse milagre, Jesus está falando a verdade, se eu tivesse ido lá e feito esses milagres que eu fiz no meio de vocês, Cafarnaum, existiria Sodoma até hoje, eles não teriam sido destruídos, porque grande parte teria se convertido, semelhantemente como Nínive. Depois eles desandavam, mas não teriam sido destruídos naquela ocasião. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Então nós, queridos, a quem Deus tem se revelado, né, que Deus tem falado, através da sua palavra, nós temos, quem muito é dado, muito é cobrado, né? Temos o dever de obedecer a Deus, queridos, né? De conhecer a Deus e obedecer a Deus. Versículo 25, ó. Naquela ocasião Jesus disse, ó, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Uau, glória a Deus, obrigado, Jesus. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus, ele revela o Pai para quem ele quiser. Só Jesus conhece o Pai. Ele revela para quem ele quiser. Versículo 28, ó. Venham a mim, agora vem o chamado, né? Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, olha, tomem sobre vocês o meu jugo, receba sobre vocês o que eu quero que vocês façam, e aprendam de mim. Que lindo isso aqui, né, queridos? Pois eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, começar por quê? Mansidão e humildade no coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Então ele primeiro ele alivia, queridos, ó. Venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? E eu vos darei descanso. Lancem sobre mim o vosso jugo e eu vos aliviarei. Mas tome o meu jugo. Isso aqui é muito importante. Qual que é o jugo de Jesus, queridos? É fé. O jugo de Jesus é você acreditar nele, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe. Só que nesse caso, a morte vai nos unir, né?
A morte física vai nos unir, porque nós temos a vida eterna. Aí ele diz assim, ó, para que você não tenha dúvida: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Comparado com o que o mundo nos oferece, né? Cansados e sobrecarregados, o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa, queridos. Mateus capítulo 12, ó. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, consagrados, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Queridos, isso aqui é maravilhoso, queridos, né? Porque Davi realmente, quando ele veio da guerra faminto com seus homens, ele pediu ao sacerdote: tem alguma coisa para comer? Ele falou: não tem, só tem o pão santo, consagrado, que só era lícito aos sacerdotes. E o Davi falou: não, pode pegar porque nós precisamos. E eles não caíram mortos, queridos. Deus abençoou Davi e abençoou os seus homens. Como que as pessoas, elas ficam, né, ferro e fogo, queridos, né? Jesus, ele falou certa vez sobre aquele administrador infiel. Ele falou: quem dera os filhos da luz fossem tão hábeis quanto esses filhos das trevas. Porque ele começou a fazer amigos, né, com dinheiro que não era dele. Mas os filhos da luz, eles são, né, vamos dizer assim, perdão da palavra, muitas vezes são tapados, né? Olha o que Jesus está dizendo aqui: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? E entrou na casa de Deus, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, com letra maiúscula, da presença de Deus, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas ao sacerdote. Ou vocês não leram... Cadê? É muito rápido isso aqui. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia, contudo ficam sem culpa. O sábado, queridos, né? Ele era para o povo, né? E no sábado era para o povo. E os sacerdotes, não era para os sacerdotes, porque os sacerdotes continuavam mantendo o templo. E eles que abençoavam o povo, as sinagogas mantinham, né, o templo. Então os sacerdotes profanavam o sábado, mas e mesmo assim eles ficavam sem culpa. Deus não os culpava. Ou seja, existe diferença, né? É como se ele falasse: eis do Filho do Homem e os meus sacerdotes. Eles podem fazer isso. Por mais que eles não entendessem ali, queridos, né? Porque isso aí soa bastante como blasfêmia para uma pessoa que tem o coração fechado. Mas era verdade. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Uau, parecia blasfêmia, mas é pura verdade. Se vocês soubessem o que significam estas palavras: desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Glória a Deus, né, queridos? Você vê que Deus... Por isso que o amor, ele cobre multidão de pecados. Porque as pessoas, quando elas fazem por amor, queridos, amam a Deus sobre todas as coisas, o seu semelhante como a ti mesmo, o que elas fazem para ajudar, efetivamente para ajudar. Isso é agradável a Deus, mesmo que não seja um modo tão tradicional. Amém, meus amados? Porque é amor. Versículo 8. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então aqui tem algo extraordinário, né? Queriam acusar, condenar inocentes, matar inocentes, né? Então Jesus falou bem claro: o Filho do Homem é o Senhor dos sábados. Do sábado, né? Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Hipócritas, né, queridos? A gente vai vendo que esses fariseus, eles falavam, né? É difícil, queridos, a gente tem que perdoar, mas é difícil. A maneira que eles agiam, Satanás estava na mente deles, no coração deles, tinha cegado cada um deles, né? E eles achando que eles eram os santos de Deus, né? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Ou seja, se tiver uma ovelha, caiu num buraco, queridos, numa valeta, uma vala,
Vocês não vão tirar no sábado de lá, vocês vão deixar para domingo para tirar? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, ou seja, bem básico, queridos, né? É permitido fazer o bem, curar no sábado é o bem, é agradar a Deus, servir a Deus. O que não é permitido, Jesus falou sábado, é para descanso. Para quê? Para vocês deixar de lutar pelos seus interesses. O sábado é para que vocês, o Shabbat era para que vocês, em vez de ficar querendo ganhar dinheiro, trabalhar, prosperar, não, é o dia santo para o Senhor. Para você passar com a sua família, para você ir na sinagoga, ouvir a palavra do Senhor. Era para isso, queridos, né? Versículo 12, mais uma vez. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada. Só isso, queridos. E ficou boa como a outra. Glória a Deus. Então os fariseus saíram, imagina, ele não fez nada, só falou, estende a mão. Eles queriam condenar por ele ter dito isso, né, e se manifestar da cura, mas fazer mesmo ele não fez nada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Então a primeira vez, queridos, né, quando Jesus apareceu, isso aqui é normal, tá, meus amados? A primeira reação das pessoas com a palavra de Deus, com os homens de Deus, com o evangelho, é ridicularizar. Ah, isso aí não é nada, isso aí, coitado, né? Essa igreja não tem nada, meia dúzia de pessoas, coitado, não são ninguém, né? Depois, o segundo passo é tentar pegar essa pessoa numa palavra para poder acusar ela. Isso acontece muito na internet hoje, queridos, tá? Olha, o fulano falou, às vezes tira de contexto, né? O fulano falou isso, olha o que ele está falando sobre o vinho. Por exemplo, a questão do vinho. Tá vendo? Esse pastor é um pinguço, é isso, é aquilo. Olha, ele prega contra a palavra de Deus. Então, é tentar pegar, né, fazer, descredibilizar, né, essa pessoa. Aí o terceiro passo, queridos, né, quando vê que a obra de Deus que mostra mais do que eles, né, não só prega, mas mostra a realidade. Aí o último passo é matar. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissesse quem ele era. Deixa eles em suspenso, deixa eles curiosos. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, a quem eu tenho prazer. O que Deus falou sobre Jesus no batismo, né? Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Ele não vai ficar gritando, forçando ninguém, queridos. Olha que lindo isso aqui, meus amados. Não quebrará o caniço rachado, ou seja, quem está moído ele não veio para esmagar, né? Para quebrar. Não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Profecia para as nações. Então levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será esse o filho de Davi? O Messias, né, seria o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. Tomados de inveja, queridos, eles não queriam, porque eles escolheram. Aquela questão do ele não, qualquer um, mas ele não vai ser o meu Messias. Ele não é Messias, o Messias. Mas está cumprindo, não, eu não quero ver, eu não quero saber. Olha, está melhor, não está melhor nada, olha o que ele está fazendo, olha, ele ressuscitou o Lázaro, olha ali o que ele acabou de fazer, curou todos os enfermos. Ele não, vocês estão entendendo, queridos, como isso se repete, né? Não que o outro Messias que nós estamos falando aqui do Brasil, né, fosse comparado com Jesus, mas nessa situação é parecido, né? Quando alguém procura fazer o que é certo, fazer o bem, e incomoda quem está vivendo no mal e quem está dominando através do mal, então a narrativa é essa, né? Jesus disse assim, ó, versículo 25. Conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe. Isso aqui é maravilhoso, queridos, para nós também. Ó. Todo reino dividido contra si mesmo está arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Contra si mesma não subsistirá. Queridos, isso vale para nós, tá, queridos? Casamento dividido, a mulher quer uma coisa, o marido quer outra, né? Estão fadados ao fracasso, ao divórcio, à ruína, né?
Então, maridos e mulheres, sejam uma só carne no Senhor. Veja o que Deus quer para o marido, o que Deus quer para a esposa. Nós temos aqui uma playlist sobre o casamento, né? Então procura ali que vai ter bastante coisa ali. Tenho certeza que Deus vai ministrar. Quem não viu, né, vai poder ver. Tem uma playlist no canal falando sobre o casamento segundo, né, a palavra de Deus, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, tá? Então, reino dividido não subsiste, tá, queridos? Não subsiste. Marido tem um salário, mulher tem outro, cada um faz o que quer com o seu salário, cada um manda no seu salário. Dividido. Filhos e pais, né? O filho quer uma coisa, o pai quer outra, a autoridade é o pai, né? Sócios na empresa, né? Um quer uma coisa, outro quer outra. Então, fadando a empresa à falência. Todo reino, Jesus disse, ó. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, vai cair. O que ele está falando é assim, ó. Aí ele vai falar bem claro, né? Se Satanás expulsa Satanás, se eu sou Beelzebu, né? Satanás, né? Um discípulo de Satanás. Se eu sou Beelzebu e expulso Satanás, o discípulo de Satanás, eu estaria dividido contra mim mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Ou seja, não tem como eu expulsar demônio pelo Beelzebu. Está chamando aquele povo de ignorante, né? Os fariseus. Vocês são ignorantes. Não é possível isso acontecer. Se eu expulso demônios por Beelzebu, ou seja, então já que vocês são ignorantes, eu vou ser bem ignorante com vocês. Se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso mesmo, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Uau! Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou seja, quem está falando para quem quer ouvir ele, né? Se eu estou fazendo isso pelo Espírito de Deus, significa que o reino de Deus chegou sobre vocês. Por isso que vocês estão vendo sinais tão maravilhosos. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Aqui, queridos, vem aquela questão sempre de mandar amarrar, né, pro demônio, né? Eu te amarro em nome de Jesus Cristo, tá amarrado em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele dá essa palavra, né, para entrar na casa do valente, ali o valente, ele tomou conta da casa. Quando você vai expulsar um demônio do corpo de uma pessoa, que é a casa, então é normal amarrá-lo, para ele não sair batendo e destruindo, né? Porque, ó, só então poderá roubar a casa dele, né? Ou seja, para saquear a casa, precisa amarrar o valente, o dono da casa. Prender ele, porque senão ele não vai deixar roubar. É simplesmente assim. Olha que lindo isso aqui, queridos. Olha como a palavra de Jesus, cada palavra é extraordinária, né? Aquele que não está comigo está contra mim. É simples assim, queridos. Isso aqui vale para música secular, para filmes, novelas, séries. Amém, queridos? Eu não acho errado você ouvir uma música secular. Eu não escuto música secular para curtir. Entenda o que eu vou falar, queridos, tá? Eu não escuto nenhuma música secular. Mas às vezes para ouvir a letra e entender o que está falando. Já vi. Às vezes músicas antigas que eu escutava quando era do mundo. Esse tempo atrás eu estava falando, deixa eu ver uma coisa. Eu vi uma música que falava assim, minha pequena Eva, Eva, lalana. Vocês conhecem essa letra, né? Eu, olha só como é demoníaco isso. Eu parei para ouvir e falei, olha como que é. Não lembrava, né? Parei para ouvir e falei, olha, tá falando de Adão e Eva, que o importante é que eles estão juntos, mesmo que eles se separaram de Deus, mesmo que eles, né, traíram, caíram. Aquela conversinha de Romeu e Julieta, né, queridos? Falei, como isso é demoníaco, né? Isso é impregnado na cultura, né? As pessoas cantam isso sem saber. É uma blasfêmia contra Deus. E tem muitas músicas, queridos, brasileiras, né? E não só brasileiras, mas muitas músicas que eu e você nós conhecemos, cantávamos no passado, né? Curtíamos, vamos dizer assim, que são blasfêmias contra Deus. Tem muitas. E também tem algumas poucas que eram louvores disfarçados, que glorificavam a Deus, queridos. Filme é a mesma coisa. Às vezes eu gosto... Hoje eu gostava de assistir filme de comédia, mas a comédia ela não acrescenta nada, né? Ela, muitas vezes, ela só faz mal, né, queridos? É o nosso espírito. Eu gosto de ver, algumas vezes, querido, filme de ficção científica. Nunca gostei. Mas eu entendi que alguns filmes de ficção científica, eles falam o que eles vão fazer no futuro. Tem muita coisa aqui, filmes antigos que já se cumpriram, que quando nós vimos lá no passado, eram loucura. Falar que aquilo poderia ser bem ficção científica, e hoje já não é mais tão ficção científica, praticamente realidade. Tem muitos filmes assim, queridos, tá? Como aquele que eu passei a vocês, que não é um filme de 1984, se eu não me engano, né? Que não é um filme de cristão, mas é um filme para você entender o que está acontecendo no futuro, né? Então, é esse o propósito de você ver, queridos, né? Mas não de você curtir, não de você se alegrar. Ah, vou escutar uma música do mundo. Para que você vai escutar?
Se não tem propósito, não faz sentido. Por quê? Porque aquele que não está comigo está contra mim. Você está entendendo? E aquele que comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está dizendo? Que não existe uma maneira de nós ficarmos neutros nessa batalha entre o bem e o mal. Ou nós estamos lutando a favor de Cristo, ou nós estamos lutando contra Cristo. Então as pessoas que elas estão hoje ainda perguntando, será que eu vou servir Jesus? Elas não sabem, mas elas estão lutando contra Cristo. A Eva, queridos, lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Quando ela deu ouvidos a Satanás, ela passou a ser o que? Uma enviada de Satanás. O Satanás não precisou convencer Adão a comer o fruto, a Eva fez isso por ele. Ela foi lá com toda a autoridade de quem já havia comido, com testemunho, fala, olha, Deus mentiu e eu posso provar. Como assim? Ele não disse que se comer você morreria? Olha aqui, eu comi e não morri. Está aqui o fruto. Ele mentiu. E agora eu sei de tudo. Ele só não quer concorrência. É isso, ela passou a ser um mensageiro de Satanás na vida do Adão. E o Adão caiu. Por isso que a Bíblia não fala o pecado da Eva, mas fala o pecado de Adão. Deus disse a Adão, não coma desse fruto. E ele comeu. Vocês estão entendendo, queridos, a seriedade disso? Então quem comigo não ajunta, espalha. A Bíblia nós lemos até, acho que se não me engano, domingo, agora ontem, que os filhos vão entregar os pais à própria morte. Pais entregarão os filhos à própria... Eu não sei se eu li à noite ou de manhã, em Matinhos, né? Eu dei o exemplo de manhã, né, Pedro? O Pedro tá falando que eu dei esse exemplo de manhã, naquela mensagem que eu li ontem, queridos, né? No final dos tempos, os filhos vão entregar os pais para a morte. Os pais vão entregar os filhos para a morte. Vocês estão entendendo, queridos? Por quê? Porque estão cegos. A pessoa que não está na luz, Jesus é a luz. Quem não está na luz, quem está na luz pode ver. Ó. Eu estou nesse estúdio agora, está iluminado aqui, eu posso ver e ler qualquer coisa. Amém, meus amados? Mas se a luz estiver apagada aqui, eu não vejo nada, não faço quase nada. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer alguma coisa. E isso no estúdio que eu conheço. Agora imagina no mundo espiritual que é algo que eu não conheço, eu tenho vaga noção. Vocês estão entendendo, queridos? A gente não se movimenta. Então quem não está na luz não está vendo. Então está sendo enganado. Vou ler de novo para concluir. Aquele que não está comigo, palavra de Jesus, está contra mim. E a pergunta que você deve fazer, eu estou a favor de Cristo ou eu estou contra Cristo? Agora você sabe definir um do outro. Versículo 31. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Então, por mais erros que vocês cometeram, queridos, se vocês se arrependerem, eu vou perdoar vocês. Fiquem em paz. Tá? Eu sei que vocês vão cometer erros e eu vou perdoar. Jesus, né? Vai perdoar. Mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo. Você não foi enganado. Você fez isso por escolha própria. Eu vou chamar Jesus de Beelzebul só por inveja dele. Então isso não vai ter perdão. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nesta era, nem na era que há de vir. Eu não acredito que Jesus é o Cristo. Tudo bem, você pode negar Cristo por um bom tempo e lá no final da sua vida você o aceitar e ele vai te receber. Mas o Espírito Santo é de Deus. Se você pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, você está pecando contra Deus deliberadamente, conscientemente. Forte, né? 33. Considerem. Uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Jesus está falando, filhos, o que eu estou fazendo? Curando, restaurando, ressuscitando, cumprindo sinais. O que mais que vocês querem ver? Não foi isso que ele disse para Cafarnaum e Betsaida lá e... Qual que é a outra? Esqueci agora. Uma antes da Betsaida Esqueci. Amém, queridos? Então, o que ele falou isso, né? Não fiz milagres no meio de vocês, por que vocês não se converteram? No dia do juízo vai haver mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra, para Tiro e Sidom. Forte isso, né, queridos? É a mesma coisa para nós hoje. Então, pelos frutos, eu tenho mostrado frutos, Jesus está falando. Versículo 34. Palavras agora do João Batista, né? Raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Uau, querido, isso é muito forte, né? Como vocês podem falar coisa boa? Vocês não têm como falar coisa boa, porque vocês não têm nada bom. É isso que Jesus falou deles.
Um homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, ele tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Ninguém dá o que não tem. Por exemplo, as pessoas que elas querem ensinar a seguir Jesus, se elas não têm fé, elas não vão ficar ensinando pela fé, porque na teoria ela não tem. Na prática, muito menos. Não, olha assim, você tem que servir Jesus, sabe como? Você vai ter que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, queridos, é diferente. Por que eu não falo muito, por exemplo, que diz a respeito de dízimo? As pessoas elas falam muito dízimos e ofertas. Porque isso é uma consequência da nossa fé, do nosso amor a Cristo. Quando nós nos aproximamos de Deus, isso vira um prazer para nós. É algo voluntário nosso. Nossa, eu preciso honrar esse Deus que fez tanto por mim. Obedecendo Ele naquilo que Ele me pediu. Amém, meus amados? Não adianta ficar falando, você tem que fazer isso, tá? Senão você vai para o inferno. Se você não fizer isso, o inimigo vai pesar se você não tiver Cristo, não é se você fazer isso. Não adianta você fazer isso e se enganar que isso vai conquistar a tua salvação. Nós temos que crer em Jesus Cristo para que nós sejamos salvos, né? E isso são muitas coisas unidas, né? Reunidas. Versículo 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar contas de toda a palavra inútil que tiverem falado. Uau! Qualquer coisa inútil que você fala, você vai ter que falar. Por que você falou isso? Você vai ter que se explicar. Pois por suas palavras, olha isso, queridos, você será absolvido. E por suas palavras será condenado. Vocês lembram, queridos, que uma vez, quando o rei Saul morreu, aí um homem viu que o rei Saul estava morto e foi correndo dizer para Davi, aquele que queria te matar está morto. Davi ficou totalmente contrito, né? Meu Deus, puxa, o Jonatas, Saul, os ungidos de Deus. Ele achou que ele ia trazer uma notícia boa para Davi. E Davi ficou totalmente quebrantado. Por que caíram pelas mãos dos inimigos? E Davi começou a chorar. E como que isso aconteceu? Ele falou, não, ele me pediu para mim. E não era verdade, porque o Saul ele pediu para o seu escudeiro. O Jonatas já estava morto, né? Ele pediu para o seu escudeiro, me mata antes que esses incircuncisos me matem. E o escudeiro não teve coragem. Então ele se atirou na espada e o escudeiro se atirou também na espada. Tiraram a própria vida. Aí esse homem foi lá e falou para ele assim, não, ele pediu para mim e daí eu fiz o que ele me mandou. Aí quando ele falou isso, ele mentiu. O Davi olhou para ele e falou assim, você não temeu a Deus em lançar a mão sobre um ungido do Senhor? Ele ficou assim, por causa das tuas palavras será condenado. E ele foi morto por causa dessas palavras. É justamente isso que Jesus está dizendo. Ó. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. O que vocês falam, queridos? O que sai da boca de vocês? A palavra de Deus saia da vossa boca somente o que for para edificação. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, e o que disso passar vem do maligno. Não falem coisas inúteis, não façam fofocas, queridos, não façam maledicências, né? Não falem mal das pessoas, não inventem coisas, não caluniem ninguém, queridos, né? Não fique falando porque você não sabe, como ali eles falaram, né? É por Beelzebu. Jesus está falando sobre isso. É por Beelzebu. Tô com vontade de espirrar, perdão. É por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Jesus está falando, essa palavra você vai ter que prestar conta. Diz, por que você falou isso? Movido de que sentimento? Vai estar tudo aberto diante de Deus. Ninguém vai poder enganar, né? Aí todo mundo vai ver a motivação dele falar aquilo ali. Por isso nós temos que cuidar muito com as nossas palavras, tá bom? Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração. Na versão árabe fala contra essa geração. E a condenarão. Ou seja, os ninivitas eles vão dar uma lição no povo de Israel. Porque eles se converteram, ó, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, aquela que foi Salomão, né? Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, ela queria aprender, mas os daqui não querem aprender.
E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Uau, queridos, que palavra extraordinária. Glória a Deus. Estou arrepiado de ouvir essa palavra, queridos. Isso aqui serve para nós, meus amados, né? Os ninivitas se converteram. E nós, cristãos? A Rainha do Sul, ela simplesmente investiu muito, que saindo dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, queridos. Ficou lá, trouxe muitos presentes, porque é assim que fazia, para falar com alguém maior, né? Espiritualmente falando. Mas ela saiu de lá tão abençoada, muito mais do que a que ela trouxe, mas principalmente com o conhecimento que ela adquiriu. Ela falou: o que eu ouvi falar é extraordinário, quase inacreditável, mas agora estando aqui vendo a maneira que você age é muito maior do que eu ouvi falar. Que lindo isso, queridos, que lindo isso, né? Jesus continua dizendo, ó, quando um espírito imundo sai do homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para minha casa da onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Queridos, vamos entender isso aqui. Quando se expulsa um demônio de uma pessoa, o espírito vai embora, né? Em autoridade do nome de Jesus Cristo, ela vai embora. Se aquela pessoa ela não encher a casa dela, que é o corpo dela, que está falando o homem, tá, queridos? Está aqui, ó. Ele não encher aquela casa, queridos, deixar ela vazia, limpa, né? Vazia. Não encher do Espírito Santo, da presença de Deus, ocupar aquele lugar, o espírito ele volta. E ele volta trazendo outros 7 piores. Aí o estado final daquele homem torna-se pior. Quantas vezes pior? 7 vezes, ou 8, né? Porque tem aquele mais 7, né? 7 vezes pior, né? Do que o primeiro estado. Muito pior, queridos. Então a pessoa ela deixa de fumar, por exemplo. Ela deixa de adulterar. E ela foi liberta por Deus, né? Foi curada, conta o testemunho, foi curado. Mas ela, tipo assim, não quero ter esse compromisso ainda com Deus, sou muito grata pelo que Ele fez. Obrigado, Jesus, o Senhor me libertou. Eu tinha uma enfermidade, o Senhor me curou. Não, mas mesmo Deus fazendo um sinal miraculoso desse, a pessoa não entrega a vida a Ele. Aí o que acontece? O espírito que foi embora, o espírito da enfermidade, qualquer coisa, né? Ele está passeando e não acha lugar. Jesus está falando isso, ó. O espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Então ele diz: eu vou voltar, sabe para onde? Eu vou lá voltar para minha casa. Aquela lá é minha casa. E ele vai e leva outros 7 piores. Aí o estado daquela pessoa, querido, se torna muito pior. Assim acontecerá essa geração perversa, porque o coração dele estava endurecido, né? 46. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Olha que lindo, Jesus está falando daquela multidão e a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Ah, pastor, os irmãos aqui eram irmãos na fé. Não, a mãe e os irmãos, filha da Maria, queridos, com José. Porque Jesus, lembra que foi dito, queridos, até que Jesus nascesse, ela não teve relação com José. Tem pessoas que inventam que José ele já era casado, tinha uma outra família, tem tanta, né, que vão dar conta de cada palavra inútil que falaram, vão dar conta. Então eles ficam para inventar essas coisas, ficam para justificar os seus erros, ficam inventando coisas. Então tá lá, a mãe e os irmãos de Jesus lá fora querem falar contigo. Olha o que Jesus fala. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. É forte isso, né, queridos? Porque a mãe não tinha autoridade sobre Jesus, queridos. Tinha até ele crescer e assumir seu ministério. Ela precisou de Jesus para alcançar a salvação dela. Se ela não acreditasse em Jesus como Cristo, mas a Maria foi uma grande mulher de Deus, submissa a Deus e submissa a Jesus, o Cristo, mesmo sendo seu filho. Filho somente na carne, queridos. É interessante isso. Então ela não tem autoridade de mãe, porque aqui, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Que autoridade ela tem sobre mim? Quem que são meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos para eles falarem isso comigo? Isso não era em submissão de Jesus, era em submissão da mãe e dos irmãos. É forte isso, queridos. Ou quem que era o mais forte aqui? Vocês estão entendendo? Quem que era a autoridade espiritual? Não era o Cristo? Como assim eu quero que você venha aqui e obedeça a sua mãe? Não. Estendendo as mãos para os discípulos, eu vou dizer quem que é minha família de verdade, né?
Nós realmente morremos para o mundo e nascemos para Deus, queridos. E a família da fé ela é muito mais importante que a família de sangue. Tem esse entendimento, queridos. Nós somos irmãos, queridos, no sangue de Cristo. Eu e vocês somos irmãos, queridos, verdadeiramente no sangue de Cristo. Falando nisso, queridos, domingo que vem é Santa Ceia, né? Glória a Deus. Estendendo as mãos para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos, tios e tias, né? Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e minha mãe. Glória a Deus, igreja. Que lindo, que palavra libertadora, né? E você vê que isso aqui não é muito seguido nas igrejas hoje em dia, na religião hoje em dia, não é verdade, queridos? As pessoas não levam muito esses ensinamentos que Jesus falou nos capítulo 12, 11. Na verdade, os ensinamentos direto, parece que é feito um resumo e as pessoas escolhem o que elas querem seguir e ensinar. Mas Jesus, ele é muito detalhista, né, queridos? Minucioso em falando cada detalhe, ele vai falando, vai tocando, vai retocando, vai confirmando. Que interessante isso, né, queridos? Isso, por que ele falou isso? Para que eu e vocês que temos ouvidos, queridos, recebermos isso na nossa vida e sermos abençoados pela sua palavra. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos encerrando então, queridos, o programa Alicerçados no Amor de Deus de hoje. Lembrando que é um programa gravado, queridos, tá? Mas eu estou muito feliz, Deus falou muito comigo, estou sentindo muito a presença de Deus. Espero que vocês também estejam sentindo a presença de Deus aí. Em nome de Jesus Cristo, tá? Deixa eu fazer uma oração. Eu tenho que alterar a câmera aqui, queridos, quando sai de um estágio para outro. Rapidinho eu consigo fazer isso, tá? Faz assim com as suas mãos para receber. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Queridos, Deus os abençoe. Fiquem com Deus, queridos. Deixa eu marcar aqui então para terça-feira, Mateus capítulo 13. Para amanhã, no caso, né? A gente continuar do capítulo 13. Fiquem com Deus, então, e até amanhã, se Deus quiser.